Fala, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natasha e esse vídeo é especialmente para os alunos do quinto ano do Colégio Padre Agostinho. Eu estou morrendo de saudade. Hoje eu vou iniciar nossa aula de história recitando um poema para vocês. Esse poema, ele fala muito sobre a nossa aula de hoje, certo? O nome dele é A Fantasia. O nome da autora dele é Ieda Maria Cusseira. Então vamos lá. Menino, que bom seria se os sonhos da tua vida acordassem na medida da tua imaginação. Poderia ser cantor, cientista, poeta, aviador, ou quem sabe um astronauta partindo de uma torre alta. O que quisesses fazer, ser ou ter, num rápido passe de mágicas poderia acontecer. Poderias até mesmo mudar o mundo de vez. O que não seria tão mal, pois aos olhos do menino, o mundo seria legal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para a nossa aula? Bom, gente, no capítulo 2 de História, nós vamos aprender a reconhecer os sujeitos envolvidos na escrita da história, tá? Vamos aí analisar o papel desempenhado por diferentes pessoas, diferentes setores da sociedade. E nós vamos aí aprender a reconhecer e compreender os aspectos de luta pela conquista de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Beleza? Vamos lá então. Bom, essa é a foto de capa do livro de vocês, do capítulo 2. É uma foto que traz aí monumentos antigos. É uma foto muito bonita, leiam com bastante atenção, contemplem a vista, contemplem o visual. E aí tem um trechinho de um poema que é muito interessante que vocês leiam e reflitam sobre algumas perguntas que tem neles. Bom, iniciando propriamente dito o nosso capítulo, nós vamos aí fazer um comparativo entre as crianças, como que as crianças eram consideradas antes e como que elas são consideradas hoje. Então, como elas eram consideradas antes? Primeiro de tudo, era considerado criança do momento que nascia até o momento que a criança começasse a desempenhar algumas tarefas de casa, que ela conseguisse desenvolver com autonomia algumas coisas, por exemplo, lavar louça, pronto. Aprendeu a lavar louça, acabou, parou de ser criança. Então, antigamente era essa a visão que os adultos tinham e a sociedade inteira tinha. Na verdade, a criança não era um ser estudado na sua genética, na sua integridade psíquica e física. Não era estudado. Ele não era considerado um ser histórico, certo? Até porque, antigamente, para ser considerado um sujeito histórico, era preciso fazer grandes feitos históricos, certo? Então, as crianças, antigamente, elas não eram reis, não eram heróis de guerra, então, elas eram consideradas apenas um ser que era ali um adulto, só que em miniatura, que ainda não cresceu, mas era considerado adulto se já desempenhasse algumas tarefas de casa. Eles ajudavam nas tarefas de casa, ajudavam a criar os irmãos mais novos, né? Eram famílias numerosas, antigamente, como vocês estão vendo ali na foto, certo? Então, era sempre assim, um irmão cuidava dos outros. Até se vocês em casa, vocês podem aí estar perguntando para os avós como que era, ou para os pais de vocês as histórias que os avós deles contavam, e eles vão saber explicar aí tanto quanto a professora. Eu também vim de uma família numerosa que o meu pai conta algumas histórias de como que era, né? Então, eles desempenhavam, então, as crianças antigamente desempenhavam as mesmas funções dos adultos. Hoje em dia, as crianças são consideradas sujeitos de direitos, né? Vocês são considerados sujeitos de direitos. É importante que vocês saibam que a infância, hoje em dia, ela é considerada até antes de 12 anos, até 11 anos e 11 meses, é considerado criança, e depois disso é considerado adolescente, né? Porém,
legalmente, ou seja, para a lei, mesmo sendo adolescente ainda é criança, certo? Então, vocês que estão aí entre 9, 10, 11 anos aí no 5º ano, vocês são pré-adolescentes, certo? E são considerados também pessoas que influenciam, pessoas que são influenciadas por outros meios, por pessoas, pelos adultos da casa, pelas outras crianças, pela escola, por mim, pela professora. Então, são crianças tanto que influenciam quanto são influenciadas e por isso são sujeitos históricos. Estão fazendo história desde o seu nascimento. Lembrando que história não começa a partir do momento que a gente nasce, né? Ela já vem antes disso. Antes disso, nós já temos uma história. A história da nossa família, a história dos nossos ancestrais e assim por diante. Até porque história, gente, começou lá nos primórdios do ser humano. Desde que o mundo é história, certo? E agora nós vamos falar de outra pessoa importante aí da sociedade, que é a mulher, né? A mulher também, assim como a criança, nem sempre foi considerada um sujeito histórico, né? Nós temos aí a mulher atualmente e a mulher antes, né? Então, como que era antes, professora? Era bem difícil. Porque assim, ó, mulher não tinha direito de votar, não tinha direito a se candidatar a nada, não tinha direito a ter o mesmo salário que o homem, mesmo que desempenhasse as mesmas tarefas, tivesse a mesma função. Não tinham condições de trabalho, mas isso nem homem nem mulher. Não tinha também. Então, o que acontecia? Essas lutas que a gente sabe, que a gente estudou lá no Dia da Mulher, no dia 8 de março, ali que a gente fez uma pesquisa, né? E vimos aí as lutas que as mulheres desempenharam ao longo dos anos em busca de ter os mesmos direitos, mas de ter os mesmos direitos que o homem, né? Porque antigamente a mulher só era educada para cuidar da casa, da família, né? Dos filhos, aquelas que não casavam, ela ajudava as irmãs a cuidar dos seus sobrinhos e assim por diante. Era delas a responsabilidade de cuidar dos pais, né? Então, assim, ó, a mulher lutou muito para ter os mesmos direitos. Ainda hoje ela luta, certo? Então, foi por conta das lutas que as mulheres travaram ao longo de muitos anos que hoje em dia nós temos aí representatividade na ciência, na política, nos movimentos sociais. Porém, a gente continua nessa luta, porque muitas mulheres ainda hoje, elas não têm os mesmos direitos que os homens, ou têm os mesmos direitos, porém não exerce esses direitos. Às vezes, a mulher, legalmente, para a lei, homens e mulheres têm os mesmos direitos. Porém, na convivência, no dia a dia, a mulher termina tendo mais responsabilidades, muitas vezes, né, em casa do que os homens, né? Então, é uma luta aí para que todos tenhamos e desempenhemos os mesmos papéis, as mesmas funções, e que juntos a gente cuide dos filhos e que juntos a gente possa seguir uma sociedade mais harmoniosa, pacífica e igualitária, certo? E não apenas as crianças, ao longo dos anos, e as mulheres mudaram ou lutaram para que fossem ouvidos, certo? Os estudantes também têm uma parcela aí da sociedade que luta pelos direitos e que, se vocês forem estudar mais a fundo, gente, os estudantes da década de 90, aí, início da década de 90, eles foram responsáveis por um grande movimento, que é o movimento dos caras pintadas, que é essa foto que vocês estão vendo aí. Eles pintavam o rosto de verde e amarelo, que representava a cor da bandeira do Brasil, né? E eles foram para as ruas pedir a impugnação, o impeachment de um presidente, que era o Fernando Collor na época. Na época, o Brasil sofreu muitas denúncias de corrupção, e aí os caras pintadas, que é essa organização de estudantes, muitos foram para as ruas, e aí eles foram para reivindicar o impeachment do presidente Collor.
Aí o que aconteceu? Os deputados e os senadores se viram tão pressionados, porque eles tinham que decidir. Ó, ou tu sai, Collor, ou tu fica. E a gente vai decidir aqui a tua vida, se tu vai ficar na presidência ou não. Aí sabe o que aconteceu? Ele ficou com medo e, ó, saiu fora antes de sofrer o impeachment. Mas ele foi o primeiro presidente do Brasil a sofrer a ameaça de impeachment. Impeachment, gente, vem de impedimento. Essa palavra impeachment vem de impedimento. É um impedimento político. Então, quando um presidente ele sofre o impeachment, por exemplo, a Dilma sofreu o impeachment, ela vai passar 10 anos sem poder o presidente que passa pelo impeachment, que é condenado pelo impeachment, ele é impugnado. Então, ele passa 10 anos sem poder se candidatar. Certo? E aí, nós temos aí o final desse capítulo. Gente, leiam com bastante atenção. Eu peço a vocês que vocês leiam com muita atenção realmente esse capítulo. É muito bom de ler, é muito gostoso e assim, ó, a gente aprende a refletir demais. E é por isso que lá no início do vídeo, a professora fez aquele poema para vocês, recitou aquele poema para vocês, para que vocês percebam que vocês podem, que vocês são sujeitos de direitos e que vocês também, assim como eu, assim como os pais de vocês, as famílias de vocês e toda a sociedade é responsável de transformar o mundo num lugar melhor, mais harmonioso, mais ético, mais solidário, para que nós todos possamos viver em paz, em harmonia. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir lá no Clipe Escola, no coraçãozinho, para a professora saber que você está acompanhando as nossas aulas. Um beijo no coração.